Pode? E aí galera, tudo bem? Tassiano Albano. Esse vídeo é uma solicitação do meu amigo João Batista. Ele pediu para falar um pouquinho sobre as imagens, né, que nós temos aqui na Igreja Católica, graças a Deus. E se imagem é proibido ou se não é proibido. Mas antes, já quero convidar você, para não se esquecer, escolhe 20 pessoas, compartilha esse vídeo, deixa teu like e se não se inscreveu, se inscreve aí com a gente, tá bom? E se possível aciona aí o sininho. Mas vamos lá. Toda essa discussão, um dos assuntos mais interessantes, que as pessoas dizem que a imagem não é importante, é baseada em Êxodo capítulo 20, versículo 4, que diz assim, ó, pega a tua Bíblia e acompanha comigo, diz assim, não, já começa com a negação, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu, do que há debaixo da terra e das coisas das águas debaixo da terra. Ou seja, Êxodo 20, versículo 4, se nós observarmos assim de forma irresponsável, a curto modo, ele é bem enfático em dizer que não farás escultura nenhuma de algo que está no céu, nem na terra e nem na água. É assim que nos é apresentado a objeção contra as imagens, né? Então, se nós basearmos somente nesse texto, se esse texto fosse o único texto de toda a Escritura que fala sobre o assunto, realmente estaria proibindo. Mas vamos prosseguir. Aproveita que você está com a Bíblia aberta no livro do Êxodo e abre também em Êxodo 25. Êxodo 25, do 18 ao 20. E diz assim, ó, e olha que os personagens são os mesmos. Lá em Êxodo 20, versículo 4, era Deus falando para Moisés que não farás imagem nenhuma. E aqui, em Êxodo 25, versículo 18, diz assim, ó, farás para ti um querubim de ouro. E aí você continua lendo, para o texto não ficar tão grande. E aí eu faço a pergunta. Nós observamos em Êxodo 20, versículo 4, Deus proibindo fazer qualquer tipo de imagem. E agora o mesmo Deus falando para o mesmo Moisés fazer um querubim de ouro. Estaria a Bíblia em contradição? Estaria Deus deixando de ser Deus e mudando de opinião? Claro que não. Para nós entendermos um pouquinho essa questão, em um texto diz que farás, uma ordem de fazer e no outro não fazer, eu quero voltar de novo no Êxodo 20, versículo 4, e voltar um versículo. O versículo diz assim, ó, voltando um versículo. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, quando Deus proíbe uma imagem, Ele proíbe no contexto de ser uma imagem de um outro Deus, porque, venhamos e convenhamos, o único Deus é somente Deus, não existe outro Deus. Então, quando Deus proíbe uma imagem, Ele proíbe imagens de ídolos, imagens de deuses. Não é à toa que no Êxodo 25 Ele manda fazer imagens. Para o vídeo não ficar muito extenso, você vai abrir em Números 21, do 8 ao 10. E você vai ver, você vai ler aí, e eu vou comentar aqui, você vai ver que Deus, Ele manda também, o mesmo Deus, manda o mesmo Moisés fazer uma escultura de uma serpente de bronze, colocar em um haste. E todos aqueles que olhassem para a serpente iriam ser curados. Perceba que Deus também manda fazer esta imagem.
você começa a observar que existem imagens que podem, porque não são de deuses. Todas essas imagens que nós temos na igreja não são imagens de deuses. O que é proibido é a imagem de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Certo? Em Atos 17, versículo 29, você vai abrir aí e você vai ver Paulo falando assim, ó. Ora, se nós que somos da raça divina não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, feito pelas mãos humanas. Olha que na época de Jesus e na época dos apóstolos, existia imagem no templo. E você não vê ele criticando a imagem. Ele vê criticando as pessoas que pensam que imagem é Deus. Observe? O que você não pode é imaginar que a imagem é um Deus. Quando uma pessoa acusa, dizendo assim, ó, você é um idólatra porque você tem imagem, aqui está dizendo que não se deve entender que um Deus é uma imagem. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando a pessoa lhe acusa de idólatra, é porque na cabeça dela, aquela imagem é um Deus. E está dizendo aqui que não se pode pensar que Deus é uma imagem. Está dando para você entender? Então, quando a pessoa lhe acusa de idólatra, quem está sendo idólatra é ela por achar que aquela imagem que você tem é um ídolo. E aqui, Atos 17, 29 diz que nós que somos do povo de Deus, não devemos associar uma imagem a uma divindade. Então, o que Deus proíbe não são as imagens, o que Deus proíbe é o ídolo, é o Deus falso. Está entendendo? Quando Deus manda fazer uma serpente de bronze, a serpente não é Deus. Moisés sabia que não era Deus e o povo sabia que não era Deus. Agora, quando Deus proibiu o cordeiro que foi feito lá, aquele holocausto, quando Moisés subiu no Monte Sinai, aquilo estava sendo idolatria porque o povo estava considerando aquilo um Deus. Então não pode, é a idolatria. Falar bem franco com você, a Bíblia, ela diz aonde está a idolatria. E ela não diz que está na imagem, ela diz que está no coração do homem. Abra a sua Bíblia em Ezequiel 14, do 1 ao 11. Ezequiel 14, do 1 ao 11. Você vai ver que inúmeras vezes o profeta diz que a idolatria está no coração do homem. O que ele quer dizer com isso? Para você que pensa que está nas imagens, que idolatria é um termo muito amplo para você resumir ele à imagem. Quando você associa que imagem é idolatria, você esquece do que de fato é idolatria e das idolatrias que cometemos. E a pessoa pergunta assim, mas pode ter imagem dentro de um templo, dentro de uma igreja? Eu peço para você ler 1 Reis 6, do 23 ao 36. Também para você ler 1 Reis 7, do 13 ao 14. Você vai ver aquele contexto de Salomão fazendo o templo. E aí ele chamando artesãos para esculpir as imagens e tudo. Interessante que esse templo que os judeus frequentavam, cheio de imagens, Jesus frequentava. E as pessoas, elas criticam muito a imagem, e eu até faço uma pergunta, quando elas criticam a imagem, elas estão servindo a quem? Será que de fato é Cristo? Porque conhecendo a palavra de Deus como nós conhecemos, nós não vemos Jesus criticar a imagem. Pelo contrário, ele se compara a uma imagem. Em João 3, do 14 ao 15, Jesus diz assim, assim como Moisés, lá em Números 21, ergueu aquela serpente de bronze, o Filho do Homem também será erguido. Ele se compara com uma imagem.
E também em Mateus 6,24, Jesus não critica a imagem, contudo, ele denuncia o ídolo. Ele diz: não poderás servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. Não poderás servir a Deus e ao dinheiro. Olha a profundidade do sentido de idolatria que Jesus traz. Percebe? O dinheiro voltado para os nossos desejos, voltados para aquilo que alimenta a nossa avareza, a nossa mesquinhez. E isso tem tudo a ver com Ezequiel 14, do 1 ao 11, que fala que a idolatria está no coração. Então tenhamos cuidado quando a gente quer reduzir o conceito de idolatria a uma imagem, porque a gente permite que a verdadeira idolatria aconteça. Compreendes? A definição de idolatria, eu vou abrir aqui para você e abre sua Bíblia. Efésios 5:5. Efésios 5:5. Colossenses 3:5. Pai Loco, eu já achei Colossenses aqui. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha só, a prostituição, a impureza, a lascívia, os desejos maus e a avareza, que são ídolos. Olha, essa tradução aqui está dizendo que são ídolos. Em outras traduções diz que essas coisas é idolatria. Então, olha o conceito apostólico do que é idolatria. Em nenhum momento aqui ele falou de imagem. Por isso que uma igreja que ela é apostólica, ela segue o conselho dos apóstolos e não das teses de Lutero. Colossenses 3:5. Você lê aí e perceba o que é que ele diz que é idolatria. A avareza. Tudo a ver com o que Jesus diz. O dinheiro, e tudo a ver com Ezequiel 14, do 1 ao 5, que está no nosso coração. Agora nós vamos para Efésios 5:5. Efésios 5:5. Efésios 5:5. O celular que está tocando, hein? Quando eu ouvir é isso. Efésios 5:5. 5, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Porque a vez de saber e entender que nenhum devasso, ou imundo, ou avaro, o que é? Que isso é culto ao ídolos, não tem herança no reino de Cristo. Então aqui está dizendo que nenhum devasso, imundo, avarento, que é idolatria, terá herança no reino de Cristo. Perceba que ele fala de idolatria e fala de ídolo, mas não fala de imagem. Está entendendo? Então isso é que é o ensino bíblico. É por isso que nós temos imagens, porque para nós imagem não é Deus. Valeu, um grande abraço e que Deus abençoe sempre.